Vamos à leitura do Evangelho de João, no capítulo 20. Eu quero retomar um versículo difícil. Os jovens estão chegando agora no acampamento. Não sei se vão entrar, se vão ficar lá fora. Mas há alguns dias eu li esse texto no Evangelho de João, no capítulo 20. E há algo difícil nesse texto, mas é bom enfrentar de vez em quando estas coisas que a gente quase não fala. Jesus aparece aos discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo. No dia que eu falei sobre isso, eu enfatizei essa questão da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos ler o capítulo 20, verso 22. A segunda parte desse verso 22, ela se apresenta mais desafiadora para nós na teologia. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Amém. Por que esse texto é difícil para nós evangélicos? Porque nós evangélicos, por conta da nossa forma de abordar a doutrina da confissão, ou o ensino da confissão do perdão dos pecados, que é muito mais simples do que a doutrina católica, nós normalmente não tratamos desse assunto. Há alguns meses atrás eu falei a vocês que a doutrina católica era um pouco mais consistente, porque no catolicismo há o pensamento da contrição pelo pecado, da confissão do pecado e depois disso da penitência. Então é um processo para superar o pecado que começa com a tristeza pelo pecado, com a consciência de que se cometeu um pecado. A primeira coisa é esta, você ter consciência de que cometeu um pecado. Depois de sentir a tristeza por ter pecado, por ter ofendido a Deus, ou ofendido alguém, vem então a confissão. Segue-se a confissão, junto com a confissão há o arrependimento. Eu diria que talvez a ordem seja contrição, arrependimento, confissão e penitência. Então a primeira contrição, você sente a tristeza, você sente a dor. E aí você se arrepende de ter cometido o pecado. Você diz: eu não devia ter feito isso. Então você confessa. O que é isso? Você diz qual foi o pecado que você cometeu. O pecado tem nome. Aquela oração, perdoa a multidão dos meus pecados, não é exatamente uma confissão. É um processo de negação do pecado. Confissão de pecado é você dar o nome ao pecado. Eu fiz tal coisa. E aí você tem a penitência, ou seja, você repara o dano causado. Interessante que Jesus, quando falou aos seus discípulos sobre alguém está querendo se aproximar de Deus e trazer a oferta, e aí a oferta pelo pecado, você quer ir ao templo, era a religiosidade daquela época, você quer ir ao templo e oferecer a Deus uma oferta pelo seu pecado, sacrificar ali um animal, antes de fazer isso, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá com o seu irmão, reconcilie-se com ele. Aí você vem aqui diante de Deus e oferece a oferta pelo seu pecado e se acerta com Deus. Jesus ensinou isso. A oração do Pai Nosso, ele vai ensinar: perdoa assim como nós perdoamos. Logo depois ele vai dizer: se nós não perdoarmos a quem nos ofende, nós não seremos perdoados quando buscarmos o perdão do Senhor. Então, a questão do pecado, ela tem solução. Pecado a gente vence com contrição, arrependimento, confissão e retratação, reparação. Vou evitar aqui a expressão penitência, porque parece que veio padre, né? Mas é a reparação do dano. Se você prejudicou alguém, vá lá e repare o dano. Se está devendo, pague. Se ofendeu, peça perdão. Se pôs na rede social, se pecou publicamente,
peça perdão publicamente. Mas porque a gente às vezes não enfrenta o pecado, a gente convive com a consequência do pecado, que é a culpa. Quando Paulo escreveu sobre a ceia, ele falou que alguns, por não discernirem o corpo de Cristo, comem e bebem dignamente, assim, há muitos enfermos e alguns até que já dormiram. Então, às vezes, a gente vai fazendo as coisas meio sem perceber, sem querer, sem pensar, e a gente começa a arrastar certas coisas que vão se transformando em maus hábitos e às vezes em culpa. E a culpa adoece, a culpa faz enfermar, o pecado traz consequências. E quando Jesus disse aos seus discípulos: se vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se retiverem, são retidos, Jesus atribuiu aos seus discípulos uma responsabilidade no sentido de ajudar as pessoas a resolverem os problemas com o pecado. Nós evangélicos, por não termos um confessionário com o padre, antes da comunhão, não é? A Igreja Católica é assim: primeiro você vai lá e confessa, depois você comunga. Na Igreja Evangélica a gente baixa a cabeça, faz aquela oração silenciosa, você examina-se a si mesmo, embora o texto não esteja falando disso, mas esse é assunto para outro dia. A pessoa examina a si mesma e come o pão e bebe do cálice. Então a gente resolve com Deus. A gente não confessa aos homens, a gente confessa a Deus. O problema é que chega uma hora que você para de confessar para Deus também. E já que você não confessa aos homens, não confessa a Deus, você vai se acostumando com o pecado. E chega uma hora que o pecado já nem parece pecado. Interessante o texto de Tiago, no final da sua carta, ele vai ensinar algo também acerca da nossa responsabilidade de ajudar uns aos outros quanto a isso. Ele fala, capítulo 5, verso 14: alguém de vocês está doente? Chame os anciãos, os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Alguém está doente, não consegue vir à igreja, então a igreja vai até ele. São chamados os presbíteros, os líderes da igreja, e eles levam a unção com óleo, que é um símbolo da presença do Espírito Santo. Alguns já perceberam que aqui na igreja não usam unção com óleo há muitos anos. Não tem um vidrinho com óleo aqui. Porque o óleo é um símbolo. Quando nós estamos reunidos, nós não precisamos do símbolo. O Espírito Santo está entre nós. É na comunhão do corpo que está a presença do Espírito Santo. Então nós temos o óleo, a unção de Deus que habita em nós. Quando estamos juntos, o óleo está entre nós, é o Espírito Santo. Basta que a gente ore. Quando a gente vai na casa de alguém, o presbítero levava o óleo, simbolicamente, ele estava aqui levando a unção, o óleo da igreja está indo na casa da pessoa. Mas olha o texto como segue: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Às vezes a gente fala assim: rapaz, tem tanta gente doente. Nós precisamos começar a nos preocupar com esse negócio. Por que tem tanta gente doente? Será que é pecado? Nem sempre a doença é pecado. O pastor Welton falou hoje de manhã, não é? Ele falou do testemunho de uma tia dele, hipertensão, não queria tomar remédio, não queria fazer atividade física, não queria mudar a alimentação, morreu jovem, repentinamente. Algumas doenças são naturais, tem a ver com o envelhecimento, tem a ver com a vida, tem a ver com esse corpo humano que é assim mesmo. Mas há algumas enfermidades que talvez procedam de pecado. Enfermidades no corpo, enfermidades na alma. Tem gente que está doente no corpo e tem gente que está doente na alma por causa do pecado. Culpa. Não sei se você sabe, mas culpa é uma coisa que faz a pessoa sofrer demais.
Culpa é extremamente doloroso, culpa é extremamente desgastante. Sentir-se culpado é algo complicado. E a gente sente culpa por coisas que fez e a gente sente culpa por coisas que deixou de fazer. A gente é muito vulnerável à culpa. Às vezes você se sente culpado porque fez alguma coisa. Não devia ter feito, não devia ter falado, não devia ter contado tal coisa para alguém, não devia ter feito isso contra o meu marido, não devia ter feito isso contra o meu filho, não devia ter batido no meu filho, não devia ter deixado passar, enfim, cada um de nós vai ter a sua crise por aquilo que fez ou não fez. E às vezes a gente se culpa por coisas que fez. Eu errei, eu dei tudo para esse menino, eu dei celular para ele, eu dei o tênis que ele queria, eu paguei a escola que ele queria, e olha aí, agora está um adulto preguiçoso, negligente, eu errei, eu fiz demais por esse menino. Aí a gente se culpa por coisas que fez. Imagine um pai que dá um carrão para o filho, carro potente, esportivo, e o filho vai lá. Eu lembro de um homem rico aqui de Brasília que deu uma BMW para o filho, e o filho encontrou uma árvore no Lago Sul e perdeu sua vida. Como aquele pai deve ter pensado: eu não devia ter dado um carro desse para um rapaz tão novo e ainda não responsável. Eu não devia ter feito isso. Então, tem hora que a gente se culpa pelo que fez, tem hora que a gente se culpa por aquilo que não fez. E com isso a gente adoece, com isso a gente enferma, com isso a gente sofre. E a gente guarda coisas. Eu tenho 56 anos. Já fiz muita coisa. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma história que me é dolorosa. Há 30 anos atrás, mais ou menos 30 anos. Já contei isso aqui uma vez. Um presidiário se converteu e apareceu lá na igreja. Fugiu da cadeia, apareceu lá na igreja e eu resolvi ajudá-lo. Levei ele de volta para o juiz determinou que ele fosse preso de novo, mas numa outra prisão. Naquela época ele foi para o Carandiru e a gente passou a dar assistência para ele. Uma vez por mês eu ia ao Carandiru e tinha gente da igreja que ia toda semana dar assistência para ele. E ele foi contando a história dele, um adolescente problemático, analfabeto, com 18 anos já estava preso, tinha 26 anos, tinha puxado 8 anos de cadeia, indo para 9, e eu fui procurar a família dele na cidade próxima de São Paulo, e um dia eu encontrei onde morava a família dele. Ele estava num desses saidões de alguma coisa, não lembro se era Natal, se era Dia das Mães, Dia dos Pais, alguma coisa assim, e eu fui levá-lo até a casa da família. Quando eu entrei, era uma zona rural, quando eu entrei no começo assim do sítio, e ele estava lá atrás de mim, o homem que estava com a enxada lá, uma foice, eu já veio nos ameaçando. Eu falei: calma, eu sou pastor, eu vim trazê-lo aqui. E ele havia dado muito problema para a família desde cedo, e nesse processo eu tentei reaproximá-lo da família. A mãe dele ficou muito feliz, porque não sabia onde ele estava, tantos anos. A mãe chorou, mas o resto da família não ficou muito feliz, não. Aí depois, umas horas, eu levei de volta, voltou para o presídio. Passam-se alguns meses, ele é transferido para o Tremembé, no semiaberto, e aí no semiaberto um dia ele sai e não volta. Vai lá e se aproxima da família, tem uma confusão, briga com o cunhado, e ele mata o cunhado, que tinha marido da irmã dele, que tinha 2 crianças pequenas, um ainda um bebê. A polícia depois o persegue, mata ele também. Eu vou lá depois ver a família, e aquela mulher fala para mim: por que o senhor trouxe ele aqui? Agora meu marido está morto e meus filhos são órfãos. Eu convivo com isso. Eu pensei que eu estava ajudando uma pessoa.
mas eu não conhecia a história da família. Eu acreditei que ele tinha se convertido, que ele era uma nova pessoa e que ele não faria mais besteiras. E pensei que, sendo assim, eu, pastor, homem de Deus, ministro da reconciliação, reconciliando os homens com Deus e os homens entre si, eu poderia ajudar aquela família. E, na verdade, as coisas não saíram exatamente como eu pensava. São 30 anos. Eu me arrependo de ter procurado aquela família, me arrependo de ter levado o Zé até lá, e me arrependo de não ter podido enfrentar depois as consequências, né, dessas escolhas que eu fiz. Fiz na boa intenção. Não me sinto culpado pelo ato dele, mas me sinto uma pessoa que pensou mais do que devia de si mesmo. Se eu tivesse orado mais, perguntado para Deus se eu devia fazer aquilo, talvez Deus tivesse me dito, não faça. Mas eu não orei. Nem eu, nem a igreja. A gente seguiu a intuição, o entusiasmo, e a gente pensou que ajudando ele, a gente estava ajudando todo mundo. Não é verdade. Entende o que é culpa? Entende do que eu estou falando? De coisas que a gente faz que trazem consequências que você não consegue carregar. Quantos aqui tiveram um filho antes do casamento e fora do casamento? E é para o resto da vida. É difícil, mas fez. E aí? Não é questão do pecado, não pecado, não é só isso. Não estou falando aqui religiosamente, estou falando das consequências das decisões e dos atos que a gente faz. Então, a culpa é isso. Sempre que eu me lembro dessa história, eu sofro. Mas eu me lembro do meu orgulho. Eu me lembro da minha vaidade. Eu me lembro da minha presunção. E eu me coloco mais humilde. E eu passo a pensar 2 vezes antes de fazer coisas que eu não sei como podem acabar. Estou contando uma história minha. Talvez você tenha uma história sua. Provavelmente você tem. E como é que a gente lida com isso? A Bíblia tem uma resposta. Tem gente que vai tomar remédio. Tem gente que vai se deprimir. Tem gente que vai tornar-se violento. Tem gente que vai se esconder num quarto. Uns vão até se suicidar. Porque os sofrimentos de alma, às vezes, são muito profundos. Lidar com a culpa é muito difícil. Uns vão fracassar no casamento e vão ficar trocando de marido e de mulher, pensando que o problema está no outro. Uns vão abandonar filhos, outros vão abandonar de emprego, de carreira, e vão ficar saltando de um lado para o outro, procurando respostas para algo que está lá dentro de si, sem enfrentar o seu real problema. E a religião, às vezes, é uma grande máscara. Eu estava estudando um texto e eu fiquei surpreso com algo que eu nunca tinha percebido. Lendo o capítulo 21 de Crônicas, sabem como Davi escolheu o lugar para fazer o templo? O templo é um símbolo da religião judaica. O templo é algo que nem Deus tinha pedido. Davi decidiu fazer o templo. Deus não estava interessado nele. Era uma ideia de Davi. Como é que Davi escolheu um lugar para fazer o templo? No capítulo 21 de Crônicas conta a história de que o rei Davi estava meio à toa e resolveu contar o exército. Na lei isso era proibido de fazer. Deus deu uma ordem que eles não deveriam contar o exército, porque essa era uma forma dele saber o tamanho da sua força e, ao invés de depender de Deus, começar a depender de si mesmo. Então Davi, uma hora, chamou Joabe e disse: conta os homens de Israel. E o Joabe tenta dissuadir o rei e fala: rei, para que o senhor está fazendo isso? E o rei fala: faça. E Joabe é tão zeloso
que não conta os levitas e não conta a tribo de Benjamim, por algum motivo lá, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas um censo é feito. Conta-se o exército, o general chega para Davi e fala: o tamanho da tua tropa é esse. E aí Deus manda o profeta falar com Davi. Falou: Davi, por que você fez isso? Por que você mandou contar o exército? Agora você tem 3 escolhas. Decide. Você quer 3 anos de fome sobre a terra? Você quer 3 meses com os teus inimigos vencendo as guerras contra você? Ou você quer uma praga por 3 dias em Israel? E Davi fala assim: não tenho para onde correr. Essa é a frase de Davi: não tenho para onde correr. Ou seja, é tudo ruim. Deus só deu escolha ruim. E aí ele fala assim: prefiro cair na mão de Deus, que é misericordioso, do que na mão dos homens. 72.000 pessoas morrem dessa praga. E quando Davi está sofrendo a culpa do seu erro, ele vê um anjo com a espada entre o céu e a terra, ou seja, o anjo estava flutuando, se aproximando de Jerusalém. E ele ora a Deus e pede a Deus misericórdia. E Deus manda o anjo se deter. E aí Davi faz o seguinte: o profeta vai lá, diz para ele fazer um sacrifício. Davi vai no lugar onde ele viu o anjo, num campo que pertence a um homem chamado Araúna, e fala: Araúna, eu vi o anjo, ele estava aqui sobre o teu campo, e eu vou fazer um sacrifício ao Senhor aqui. Eu preciso que você me venda o campo para que eu possa fazer o sacrifício aqui. Araúna fala assim: não, meu senhor, o campo é teu, estão aqui os bois, e a madeira do carro do boi, o senhor já pode queimar e fazer com isso o altar, está tudo aqui, isso é teu, pode oferecer o sacrifício. E Davi fala assim: de forma alguma oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Eu não sei quanto ele pagou, porque no livro de Samuel, segundo Samuel, ele paga 50 moedas de prata. Em Crônicas ele paga 300 moedas de ouro. Eu sei que foi caro. Como entre Samuel e Crônicas tem uns 150 anos, talvez 200, então a inflação deve ter feito o terreno ficar mais caro. Mas Davi pagou por aquilo e fez o sacrifício, e a ira do Senhor foi aplacada. Por que eu estou contando essa história? Porque é assim que a gente lida com a culpa. Davi estava se sentindo culpado. 72.000 pessoas morreram por causa de uma insanidade minha. E agora eu preciso fazer com que Deus pare essa praga. Vou fazer um sacrifício. E aí ele faz o sacrifício e a praga para. Mas a sequência do texto é que é interessante. A sequência do texto diz que o lugar de oferecer sacrifício, segundo a lei de Moisés, estava em Gibeon, estava num outro lugar. Mas Davi tinha medo do anjo e ele não saía de Jerusalém. E aí o que ele resolveu fazer? Naquele lugar onde ele ofereceu o sacrifício, ele falou: aqui vai ser construído o templo. Pouco antes ele já tinha tido autorização para fazer o projeto, juntar material, mas ele não tinha definido o local. Ele definiu o local nessa situação, onde ele viu o anjo, onde ele ofereceu o sacrifício, onde a praga parou, mas ele não tinha mais coragem de passar dali. E é interessante que Davi deveria ir ao lugar de Gibeon para oferecer sacrifício pela culpa, sacrifício pelo seu pecado, porque era lá. Mas ele não tinha coragem de fazer isso, porque ele tinha medo do quê? Do anjo. Onde ele viu o anjo com a espada, ele não passava. Culpa. Davi resolveu o problema da praga, mas o medo de passar naquele lugar continuou. E o templo, a localização do templo tem a ver com o pecado de Davi, com o medo de Davi. Religião tem muito a ver com isso, sabia?
A religião é para a gente enfrentar o medo que a gente tem de Deus. A religião, às vezes, é para a gente enfrentar o medo de passar em certos lugares. Por isso que, às vezes, a gente abraça uma religião. Por isso que, às vezes, a gente se benze. A gente não, né? Eu sempre faço com a esquerda, porque eu sou canhoto e faço errado. Mas tem gente que se benze, não é? Tem gente que carrega um patuá. Outros carregam um santinho. Outros carregam na carteira alguma proteção, alguma oração a algum santo. Por que as pessoas fazem isso? Medo. Culpa. Vai que Deus está bravo comigo. Vai que Deus quer julgar. Vai que Deus quer tirar a limpo aquele pecado que eu cometi. Quantas vezes eu tive que conversar com as moças que ficaram grávidas antes de casar e dizer para elas: calma, seu filho não vai nascer com nenhum problema só porque você se antecipou ao casamento. Porque o medo de ser castigado por Deus fica na cabeça das pessoas. Só que às vezes uma criança nasce com algum tipo de dificuldade e não tem jeito. Aí é o contrário, pode estar casado, bonitinho, papel passado, a pessoa vem: pastor, por quê? Por que Deus mandou essa cruz para mim? Por que Deus permitiu que acontecesse comigo? Por que as pessoas acham que quando elas têm câncer foi Deus que mandou? Por que as pessoas acham que quando elas perdem emprego foi Deus que tirou? Por que as pessoas acham que quando elas batem o carro foi Deus que fez ou foi o diabo? Por que nós atribuímos a fatores externos? Porque a gente sempre transfere a culpa. Quando eu capotei o carro, eu capotei o carro. Eu estava dirigindo. Eu fiz uma curva 120. Eu exagerei a luz. Não aconteceu nada, porque Deus é bom, mas eu fui um mau motorista. Gildásio acha que eu teria escapado se eu tivesse alguma técnica mais apurada. Lá no caminho do Irapuru tem a curva do pastor. Aquela curva é minha, é meu nome. Minha mulher quase morre de susto, aqui preocupada. Mas eu estava dirigindo o carro. Faz tempo. Não tem medo de viajar comigo, não. Eu melhorei depois disso. A culpa faz com que a gente trabalhe na religião, às vezes tentando resolver os problemas de formas estranhas. Mas qual é a solução? Fazer como Davi? Fazer um sacrifício? Tem gente que vem na igreja e dá uma oferta. Tem gente que faz uma promessa. Tem gente que vai para o monte orar. Tem gente que se impõe em jejuns. Olha, vamos pensar no que Jesus disse? Jesus disse: se vocês perdoarem o pecado de alguém, será perdoado. Se vocês retiverem, será retido. Como é que nós podemos liberar perdão e reter perdão? O que vocês acham? Tem a ver com o Tiago. Você vai lá, visita, ora por ele. Se houver cometido algum pecado, o pecado será perdoado. A gente precisa conversar. A gente precisa conversar. A gente precisa discernir. Há vezes em que a pessoa não quer falar, mas o Espírito Santo diz o que está acontecendo. Às vezes a pessoa não quer dizer o que está acontecendo com ela, mas o Espírito Santo dá discernimento a alguém e diz: filho, esse teu problema tem origem, e a origem não é comum. Tem alguma coisa errada. Onde é que você está pecando? Qual é o pecado que está mirando? Às vezes nós temos que enfrentar isso. Então, para lidar com a culpa, nós temos que passar pelo processo da contrição, do arrependimento e da confissão. O pecado tem que ser enfrentado com arrependimento e confissão. Tem gente que carrega culpa porque não aprendeu esse caminho. Mas nós, como igreja, devemos ensinar as pessoas. Nós, como igreja, devemos ajudar as pessoas a enfrentar os seus problemas.
Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, que os que são espirituais precisam ajudar aqueles que têm dificuldades. Lembrando que nós mesmos que estamos fortes temos que ter cuidado, porque estamos sujeitos também a fraquezas. Não basta construirmos templos, não basta fazermos sacrifícios, porque estas coisas não são mais necessárias. A gente enfrenta a culpa pelo sacrifício que foi feito por Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem gente que precisa de médico, tem gente que precisa de psicólogo, tem gente que precisa de psiquiatra, tem gente que precisa de pastor, tem gente que precisa de amigo, tem gente que precisa de marido, tem gente que precisa de esposa, tem gente que tem que conversar com os filhos, tem filhos que precisam conversar com os pais, tem irmãos que precisam se reconciliar, tem gente que precisa pedir perdão e tem gente que precisa perdoar. É a forma da gente encontrar a saúde, a forma da gente encontrar o equilíbrio, a forma da gente encontrar a paz, gente. É olharmos realmente para quem nós somos, olharmos para o que temos lá dentro e enfrentarmos as coisas como elas são. Pecado não se resolve de outra forma, senão por Jesus Cristo. Pecado não se resolve de outra forma, senão pelo quebrantamento, pelo arrependimento, pela confissão. Não carregue culpa. Quando Paulo escreveu sobre suas dificuldades, ele teve muitas revelações extraordinárias, e ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, conheço um homem que foi ao terceiro céu, mas para que ele não ficasse se gloriando desta experiência, Paulo diz que Deus permitiu um espinho na carne. Esses dias os alunos lá do seminário, faz umas 3 semanas, eles perguntaram, mais uma vez perguntaram, qual era o espinho na carne de Paulo? E eu me lembrei recentemente do filme. Quantos aqui assistiram o filme Paulo, o Apóstolo? Quantos viram? Mais gente deveria ver esse filme. É um filme muito interessante. Conta a parte final da vida de Paulo. Eu vou dar um spoiler aqui, vou dar uma entregada no filme. No filme, Paulo tem certos sonhos. Ele está preso em Roma e ele tem sonhos à noite. E nos sonhos, ele vê as pessoas que ele perseguiu. Então, ele acorda transpirando, agoniado, em sofrimento, porque no seu subconsciente, nos seus sonhos, ele sonha com as pessoas que ele torturou, que ele prendeu, que ele espancou e até, de certa forma, consentiu na morte. E tem uma cena interessante que envolve uma criança, uma menina. E a última vez que ele sonha com aquela menina, ele os vê nos céus. E quando vê aquela menina no céu, ele acorda sereno. Não vou dizer que era esse o espinho na carne de Paulo, mas o diretor do filme usou de uma licença poética e, de certa forma, ele sugeriu que Paulo sentia culpa pelos anos que ele perseguiu a igreja do Senhor. E em alguns textos ele fala disso aos Coríntios. Ele fala, não mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Escrevendo a Timóteo, ele fala, eu sou o maior dos pecadores, porque eu persegui a igreja do Senhor. Mas ele também fala, só que Deus resolveu me perdoar para mostrar em mim a grandeza da sua graça. E é nesse sentido que a expressão, minha graça te basta, é terapêutica para Paulo. Se de fato, como pensou o diretor do filme, o roteirista, não sei, a culpa pelos tempos de perseguição à igreja era algo que fazia Paulo sofrer, a resposta de Deus para ele, minha graça te basta, era a cura. Sabem como eu lido com essa história que eu contei para vocês, que é triste? Eu sei que a graça de Deus me basta. Eu sei que Deus me aceita
apesar de eu ter sido orgulhoso, prepotente e não ter consultado o Senhor. Apesar da vida ser difícil, eu sei que na sua graça Deus me aceita. Apesar de eu ser quem sou, eu sei que a graça de Deus me basta. A resposta de Deus para a culpa é a graça. Deus te aceita. Tem gente que está sofrendo muito, precisando ser aceita. Eu conheço sofrimentos da alma. Eu sei que sentir-se aceito para alguns é um grande desafio. Eu lembro da época das quebras de maldições, o pessoal que trabalhava essa questão da rejeição. Teve rejeição lá no ventre da mãe. Eu estou vendo aqui que você, na barriga da sua mãe te rejeitou e por isso você é assim. É muito fácil a gente ficar procurando culpados. Todo filho de Adão faz isso. Deus perguntou para Adão: Adão, por que você está nu? Aliás, Adão, por que você está escondido? Eu estou escondido porque eu estou nu. E quem te contou que você está nu? Você comeu do fruto? Comi. Não foi a mulher que tu me deste. Eva, foi a serpente que me enganou. Então as pessoas fazem isso. Por que você tem problema de amor? Minha mãe me rejeitou no barriga dela. Eu sou um bebê traumatizado. 40 anos eu sou aqui, um bebê traumatizado. Né? Porque meu pai me batia. Meu pai era muito bravo. Por isso que eu sou aqui. 30 anos sou um bebê traumatizado. Muita gente faz essas coisas. Né? Não vou dizer que pode ter sequelas. Não vamos ser ignorantes assim. Né? Mas tem muita gente que está dando desculpa nessas coisas dos outros. Já devia ter separado. Superado isso. Está na hora de superar essas coisas. Perdoar. Perdoar e liberar perdão. Sua mãe te rejeitou, Jesus te ama. Seu pai te bateu, senta no colo de Deus, sossega. Supera. Tem gente que passou por um problema muito pior. Tem gente que sofreu abuso, tem gente que sofreu estupro. Não é fácil não, ficar chorando com essas mães. Né? Tem gente que tem problema muito sério, muito grande. E aí precisa de ajuda. Como eu disse, alguns vão precisar de psicólogo, alguns vão precisar de psiquiatra, alguns vão precisar de pastor. Mas alguns precisam confiar na graça de Deus e superar esses problemas, porque a graça de Deus nos basta. Amém? Vamos enfrentar o pecado, irmãos. Tem gente doente? O que está vendo? Vamos vencer o perdão. Vamos nos ajudar. Que tal confessar? Que tal falar com Deus? E, se necessário, falar com alguém? Se você não tem um amigo com quem você possa se abrir, você realmente tem dois problemas. Se você não tem ninguém para quem você possa contar o seu problema, você, na verdade, tem dois problemas. Você precisa de um amigo. Você precisa de alguém. Vamos cantar duas músicas que são conhecidas e talvez elas possam servir de introdução para o nosso momento de oração. Tá bem? Uma é bem antiga, baseada no capítulo 1, verso 9 da carta de João, se confessarmos os nossos pecados. E a segunda tem a ver com o hino Alvo Mais que a Neve, que nos ensina na estrofe: se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Que a gente aprenda esse caminho do perdão, da reconciliação e da cura. Tem jeito para tudo. É a graça de Deus, o perdão de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você traz dentro de si algo que te oprime, te pesa, uma questão mal resolvida, fale com Deus. Algumas coisas são doloridas, algumas coisas custam caro e talvez tenham ferido outras pessoas. Não quero nomear, porque eu sei
a Deus o seu sofrimento. Peça a graça do Senhor. Meu Deus, aqui estamos nós. Somos humanos, Senhor. Somos falhos, falíveis. Temos desejos de acertar. Gostamos de tentar fazer a coisa certa, Senhor, mas às vezes erramos. E quando erramos, ofendemos o Senhor. Às vezes ferimos a nós mesmos. Às vezes ferimos outras pessoas. Pecamos, Senhor. Pecamos no nosso corpo quando usamos como instrumento de pecado. Pecamos no nosso corpo quando o entregamos à luxúria, quando adulteramos, quando nos tornamos promíscuos, Senhor. Erramos, Senhor, quando violamos alguém, quando forçamos alguém, quando ferimos alguém, Senhor. Ó Deus, entre nós, é muito provável que haja homens que foram violentos, e é muito provável que haja mulheres que foram violentadas. Entre nós, Senhor, há gente que talvez tenha sangue nas mãos, que feriu alguém, que maltratou alguém. Ah, Senhor, entre nós talvez haja alguém que furtou, alguém que lesou, que prejudicou. Talvez entre nós, Senhor, haja quem mentiu, haja quem espalhou uma fofoca e denegriu, maculou a imagem de alguém. Talvez entre nós, Senhor, haja uma série de outros pecados inconfessáveis aos homens, mas que estão diante de Ti. Nós queremos ter coragem, Senhor, de confessar os nossos pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, podemos ser purificados. Mas se continuarmos carregando os nossos pecados, seremos escravos da dor, da culpa e do próprio pecado. Ajuda-nos a superar, ajuda-nos a pedir perdão, ajuda-nos a acreditar na graça perdoadora, na graça que alcança, liberta, reconcilia, restaura, levanta, põe de pé. Não é culpa dos nossos pais, Senhor. Não é culpa dos nossos avós. Nós temos a nossa culpa e queremos confessá-la e pedir a Tua redenção, a remissão dos nossos pecados, por Jesus Cristo, nosso Senhor.